traga uma saudação lá para nossas meditações. Deus abençoe. Glória a Deus. Eu quero cumprimentar a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo também, amados. É um prazer estar aqui nesta noite, conhecendo o amado pastor, juntamente com a igreja, os irmãos, os pastores presentes. Que o Espírito Santo de Deus nos concede esta graça, esta oportunidade. E eu digo que é um privilégio estarmos na presença do Senhor nessa noite. Nós sabemos que quando vamos falar de missões, não é um tema que muitas das vezes a igreja atual está tão conectada, porque a igreja atual ela começou a perder um pouco da essência de algumas promessas que Deus trouxe. A igreja brasileira ela precisa acordar novamente para missões. Um determinado missionário, que inclusive gaúcho, pastor Josué Irion, nos anos de 96 ou 97, quando esteve em Minas Gerais, saindo de volta, porque ele sai da Jocum aqui de Contagem para rodar o mundo, e em 96, 97, ele volta ao Brasil depois de ter rodado o mundo todo 16 vezes, fazendo missões nos países mais impossíveis de entrar nas décadas de 80, 90, e quando ele volta trazendo uma palavra profética que foi liberada nos Estados Unidos para a nação brasileira, porque uma determinada reunião, em um concílio de grandes líderes, um líder levanta em uma oração e declara dizendo: Deus, o que nós vamos fazer para que nós possamos alcançar o mundo? E ali Deus responde para aquele osso: nós quem? E ele diz: nós, os americanos. Por quê? Porque sem nós, americanos, o mundo não será alcançado. E Deus vira para aquele moço e diga: pare com essa oração arrogante e soberba, porque agora você vai começar a orar para os hispanos e para os da língua portuguesa, porque de lá sairá um avivamento, aonde eu alcançarei o mundo pela vida deles. E então veio para o Brasil um sentimento da parte do próprio Espírito de Deus, trazendo para a nação brasileira esse sentimento de missões. E então o Brasil começa a levantar tantos missionários e a enviar os missionários ao mundo. E aí nós vamos viver um tempo, para mim que nasci e cresci dentro da igreja, nós vamos viver um tempo onde Deus levanta tantos homens e tantas mulheres e leva a tantos lugares. E a Bíblia vai dizer no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, no versículo 4, vai dizer que em certa ocasião, enquanto ceava com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que aguardassem a promessa do Pai, a qual salientou ele: de mim ouvistes, porquanto João de fato batizou com água, entretanto dentre de poucos dias vós sereis batizado com o Espírito Santo. Então que se havia reunido lhe consultaram: Senhor, será este tempo em que restaurarás o reino de Israel? Ele lhes afirmou: não vos compete saber as épocas ou as datas que o Pai estabeleceu por sua exclusiva autoridade. Contudo, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. O que nós precisamos então agora entender é que a igreja, em cima desse texto lido de Atos dos Apóstolos, do capítulo 1, do versículo 4 ao versículo 8, é que nós vamos entender que Jesus falou para os apóstolos, os discípulos, para os homens e as mulheres, e ele vai dizer para eles ficarem em Jerusalém, até que do alto eles fossem então revestidos de um poder, que eles seriam batizados com o Espírito Santo, e que
quando eles recebessem este poder, este batismo, então eles seriam testemunhas de Jesus. E o que nós então como igreja precisamos aprender a entender é que nós precisamos testemunhar Jesus. A igreja parou de testemunhar Jesus. A igreja começou, pastores, ficarem um pouco voltada, envergonhada por causa dos escândalos, por causa do que vem acontecendo, mas a Bíblia vai dizer que isso era lícito que fosse acontecer pelo tempo final. A igreja não pode retroceder a sua marcha, a igreja não pode retroceder a sua visão, a igreja não pode voltar atrás pela sua visão por nenhuma outra circunstância ou por nenhuma outra situação que venha querer atrapalhar, que venha querer impedir o papel principal da igreja, porque o papel principal da igreja não é, amados, lutar para que possa haver uma vitória em especial. O principal objetivo da igreja não é lutar por conquistas e por coisas terrenas, porque a Bíblia diz que essa necessidade Deus conhece, e Ele quem nos supre. Quando Jesus vai dizer no livro de Mateus, no capítulo 6, quando Ele vai falar a respeito de quando que nós deveríamos buscar primeiro o quê? Ele vai dizer: busca primeiro o reino dos céus, porque as outras coisas vos serão acrescentadas. A igreja busca luxo, a igreja busca aparência, a igreja busca muitas outras coisas que têm sido necessárias para si. E quando eu falo igreja, eu não estou falando de instituição, eu não estou falando da denominação do nome, eu estou falando de nós. Nós como igreja preocupamos demais com as nossas coisas e esquecemos que Deus liberou o Espírito Santo sobre a nossa vida. Deus já liberou o Espírito Santo sobre mim e sobre você, e para que Ele liberou esse Espírito Santo, foi para que eu aparecesse, foi para que eu me destacasse nos meus status, foi para que eu me destacasse nas minhas redes sociais. Não, Ele liberou o Espírito Santo para que quando eu visse alguém caído, eu pudesse ser instrumento dele para levantar aquele caído, para que eu pudesse ir buscar aquele que está perdido, para que eu pudesse proclamar o nome de Jesus sobre a face dessa terra. Mas muitas das vezes as minhas preocupações, os meus problemas pessoais me impedem, não me deixam chegar até o objetivo principal dele ter me dado o Espírito Santo. Ele te deu, Ele me deu, Ele nos deu o Espírito Santo. Ele disse: ficar em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Então o Espírito Santo foi nos dado para que nós pudéssemos ir e proclamar o Evangelho a toda aquela criatura. Nós às vezes como igreja não confrontamos o Evangelho dentro da nossa casa. Nós temos em nossa família tantas pessoas afastadas, nós temos dentro da nossa família tantas pessoas desviadas, nós temos no meio da nossa família tantas pessoas desesperançosas, pessoas que estão apostatando da fé, pessoas que estão abandonando a fé. Nós vimos tantas pessoas cheias do Espírito Santo, tantos homens e mulheres de Deus serem instrumentos de Deus na terra para louvar e glorificar o nome do Senhor, e hoje estão caídos, precisando ser resgatados. E nós como igreja estamos ocupados demais com o nosso egoísmo, ocupados demais com as nossas preocupações, ocupados demais com as nossas coisas, e esquecemos até mesmo de que Deus nos deu um Espírito Santo para que nós pudéssemos ir lá apregoar o Evangelho, e esse mesmo Espírito Santo que habita em nós pelas nossas palavras convencer aquela pessoa e converter aquele coração perdido. Mas a igreja brasileira, ela começou a perder, ela começou a se perder, porque o objetivo, a meta, o alvo, não está sendo mais a igreja apregoar o Evangelho. Agora nós como igreja, passamos a ser juízes, e começamos a julgar e condenar aquele que está lá na boca do tráfico. Começamos a passar por algumas pessoas, e quando vimos certas moças, meninas, crianças, adolescentes com certos tipos de vestimento, a igreja julga o vestimento daquela pessoa, mas esquece de dizer para aquela pessoa que está tentando chamar a atenção:
A psicologia vai falar que muitas das vezes a pessoa se mostra tanto o seu corpo para chamar algum tipo de atenção. A pessoa está querendo atrair para ela uma atenção que às vezes ela não está tendo. E sabe aonde está errando? A igreja, e não dar a atenção necessária para aquela jovem. Às vezes o jovem está usando droga, está se drogando, está entrando no mundo das drogas, do álcool, do tabagismo, de tantas outras coisas, e ele está buscando um consolo, um conforto que ele não tem encontrado. E nós como igreja, o que fazemos? E nós como igreja, como nos posicionamos? De que forma nos posicionamos? Acaso ele já não nos deu o Espírito Santo? Você e eu já não recebemos o Espírito Santo? Não é o Espírito Santo consolador? Não é o Espírito Santo que vai nos usar para que nós sejamos instrumento para podermos consolar aquela pessoa? Mas a igreja está se perdendo na visão missionária, porque a visão missionária da igreja agora é cada um querer ser um missionário para ter status. Só que tem uma alma perdida precisando ouvir falar de Jesus. Tem um primo seu que precisa ouvir falar de Jesus. Tem uma prima sua, tem um tio, tem uma tia, tem um irmão, tem um vizinho seu, tem um amigo seu que trabalha do seu lado, que precisa ouvir falar de Jesus, que precisa falar que Jesus o ama e que Jesus o quer. E sabe qual é o maior desafio da igreja missionária hoje? O maior desafio missionário da igreja nos dias de hoje é ganhar pessoas que estão afastadas. Porque quando você vai conversar com um número grande de pessoas, a maioria delas vai dizer: eu já fui da igreja, eu já fui um levita, eu tocava instrumento, eu tocava um violão, eu tocava uma bateria, eu já cantei em uma mocidade. Você vai falar com ela assim: eu louvava, eu tinha o dom de louvor. Aí você vai falar que aquela pessoa, ela está frustrada, ela está caída, ela precisa que a igreja seja o instrumento de Deus para trazer de volta a vida na vida daquela pessoa. E como fazemos isso então? Como é que eu vou fazer isso, bispo? Eu preciso ser cheio do Espírito Santo de Deus. Mas nós como igreja, muitas das vezes, nós estamos tão preocupados com as nossas coisas, que nós não podemos, dentro em nós, não há o espaço necessário para o Espírito Santo. O que eu quero dizer nessa noite, em rápidas palavras, é que eu e você, nós como igreja, precisamos voltar à essência de nos abrir para o Espírito Santo. Deixar que o Espírito de Deus cuide um pouco das nossas vidas. Porque problemas, meu irmão, você vai ter. Problemas vai sempre existir. Existiu no tempo de Jesus. Desde que Adão caiu, passou a haver problema na face da terra. E essa situação de problemas, essas situações de adversidades, de dificuldades, seja ela econômica, seja ela familiar, seja ela física, psíquica, emocional, quem tem que cuidar desses problemas na nossa vida é o Espírito Santo de Deus. Sabe qual é o nosso problema? É que nós queremos resolver, nós em nós, com nós, na hora de dizer Deus resolve, Deus resolve, Deus resolve. E eu fico focado demais em Deus resolve, e esqueço de deixar e entregar, como disse o salmista Davi: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, porque o mais ele fará. Então entrega a sua vida ao Senhor, se encha do Espírito Santo e diga: Espírito Santo, pode me usar, me use à vontade, para que eu possa ser instrumento de salvação para minha família, para que eu possa ser instrumento de salvação para minha casa, para aquele que está afastado dos seus caminhos, veja a luz de volta em mim, que eu seja cheio do Espírito Santo, e tão cheio que eu possa impactar outras vidas só de estar perto delas. Só para que aquela pessoa possa me procurar e dizer assim: meu querido, eu quero conversar com você, não porque você sabe as palavras só, não é porque você tem uma forma de dialogar legal, é porque quando eu chego perto de você, eu sinto paz, porque você transmite paz, e eu quero essa paz,
E aí você vai dizer para ela: a paz que eu tenho em minha alma não é porque as coisas em mim vai bem, mas a paz que eu tenho dentro da minha alma é porque o Espírito Santo de Deus mora dentro de mim. E se eu tenho o Espírito Santo, você e eu possamos ser como Paulo dizia para os outros, como Pedro dizia para os outros: receba o que eu tenho, o Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo e levar o Espírito Santo para tantos outros que precisam. E eu finalizo aqui para que nós possamos dizer, como igreja, nós possamos nos levantar nesse congresso, nesses 3 dias, 3 dias de congresso, que nesses 3 dias todas as mensagens faladas, todas as palavras pronunciadas, que fique gravado em seu coração um propósito: é tempo da igreja reviver a chamada missionária. É tempo do Espírito Santo renovar a chamada missionária. Então que o Espírito Santo de Deus te encha, que o Espírito Santo de Deus te comova, te renove e te use em no nome do Senhor Jesus Cristo. Se você pode, então aplauda o nome do Senhor, dá um barulho de glória a Deus aí. Deus abençoe.